Pessoal, boa noite. Consegue me ouvir aí perfeitamente? Então vamos à chamada. Bruna Mendonça, Caroline Michelito, Eduarda Barbieri, Elimar, Fernando de Souza, Jorge Luiz Dantas, José Carlos, Laline, Laura Couto, Lavínia, Leandro Teixeira, Letícia Castro, Lucas Zopelaro, Lucas Martins, Mariângela, Natália, Rodrigo Rocha, Shirley, Stephanie, Suzane, Tainá, Tamara e Vanessa Batista. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Ah, sim. Perfeito. Professor Bruno, na hora eu não estava presente, Fernando Santana presente. Espera um pouquinho que eu vou olhar aqui, Fernando. Ok. Elimar, ok. Laline vai atrasar. Leandro. Tá aí o Leandro? Tainá, tá aí? Não? Ok. Alguém vê para mim o ponto da matéria que eu parei? Ah, sim, Lamina, eu vi que você conectou. Vejam para mim qual o ponto da matéria eu parei. Eu separei o material para esse estudo dirigido 2. Eu separei o material processo e procedimento e audiência trabalhista. Eu considero que nós trabalhamos com os princípios e encerramos aí os princípios específicos do processo do trabalho, ok? Só confiram para mim, por gentileza. Lavínia. Bruno, Oi. você falou sobre as ações trabalhistas. Você deu a introdução, mas você não aprofundou, não. Você explicou sobre ações trabalhistas individuais, coletivas, mas bem... Mas nós vamos falar agora no procedimento. Mas eu cheguei a mencionar o que eram os dissídios individuais e os dissídios coletivos. Sim, você falou e deu a introdução, mas você não aprofundou no assunto, não. Foi assim que você pediu para anotar. Ok. Vamos lá. Então é isso mesmo, tá certinho. A gente vai agora falando do procedimento, e dentro do procedimento a gente fala dos procedimentos de cada uma das ações. Procedimento das ações individuais, procedimento das ações coletivas e procedimento das ações de dissídio coletivo. Ok? Vamos lá. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o material. Eu separei esses dois materiais. Deixa eu só aqui. Isso. Eu separei para vocês esses dois materiais. Eu não sei se vocês estão tendo a tela reproduzida. Para mim, aqui a tela está aparecendo o PDF. Sim? Tamanho razoável. Bom, e esse material ele começa fazendo uma diferenciação, pessoal, de processo
e procedimento. Bom, eu coloco uma pequena introdução do que seria o procedimento, é a forma como se desenvolve os atos processuais. E no processo do trabalho, nós temos 2 procedimentos. E eu já adianto para os senhores que esses procedimentos, eles estão atrelados ao valor atribuído à causa. Isso significa, então, que é extremamente relevante que os senhores tenham uma referência do artigo 292 do CPC. Por quê? É o autor que atribui um valor da causa, e esse valor da causa que vai definir qual o procedimento na esfera trabalhista. Então, nós estamos falando de uma relevância e de uma importância do procedimento quando se está diante de valores atribuídos à causa. Ok? E de 2017 para cá, os valores devem ser todos delineados nos seus pedidos. Isso significa que, no processo do trabalho, o valor, os pedidos, melhor dizendo, tem que ser certo, determinados e com valores atribuídos, o que não significa liquidados, ok? Então, é muito relevante que vocês façam essa referência. Então, vamos lá, vou repetir para vocês. O pedido tem que ser certo, determinado e com valor atribuído. Com esse valor atribuído, você tem a regra do cálculo do valor da causa. Onde está esse cálculo do valor da causa? Do 292 do CPC. Ok? Então, pega essa primeira informação, ela é extremamente relevante, que, com base no valor que nós chamamos de valor de alçada, com base no valor da causa, desculpem, parece que eu apertei aqui, meu vídeo desapareceu. Bom, então, como eu havia dito, com base no valor da causa, você define o procedimento. Então, nós temos 2 procedimentos no processo do trabalho. Nós temos o procedimento comum e nós temos o procedimento especial. No procedimento comum, dentro do procedimento comum, ele se divide em rito ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, dentro do procedimento comum, eu tenho o rito ordinário, sumário e sumaríssimo. Dentro do procedimento especial, eu tenho as ações especiais, que são as ações coletivas, ligadas a inquérito de apuração de falta grave, dissídio coletivo e ação de cumprimento. Então, é importante que vocês façam essa anotação e que vocês separem claramente o que é o processo que vai tramitar pelo procedimento comum e o que é o processo que vai tramitar pelo procedimento especial. Lembrando aos senhores que no procedimento comum eu tenho as ações individuais e as ações coletivas também, que nós vamos daqui em diante denominar dissídios individuais, ok? Ou ações civis coletivas. Então, eu tenho, dentro do procedimento comum, eu tenho 3 subdivisões: rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo. Ficou alguma dúvida em relação a esse ponto, pessoal? Essa primeira divisão do que seria o procedimento comum, o procedimento especial. Dentro do procedimento comum, as subdivisões em rito ordinário, sumário e sumaríssimo. Mais alguém?
Alguma dúvida? Tudo bem. Então, a gente vai começar o estudo falando do procedimento comum. E dentro do procedimento comum, nós vamos falar o rito ordinário, sumário e sumaríssimo. Ok? Então, primeira aula hoje, a gente vai falar sobre o procedimento comum, rito ordinário. Então, eu falo sobre o procedimento comum. Dentro do procedimento comum, eu falo do rito ordinário. Pessoal, o rito ordinário é aquele com maior uso, ok? É aquele que traz, que deságua o maior número de ações trabalhistas. Bom, qual é a previsão legal do rito ordinário? Deixa eu só pegar minha CLT aqui. Eu coloquei para vocês o parâmetro. O parâmetro do rito ordinário está aí no artigo 837 a 852. Como eu já havia adiantado para vocês, o rito ordinário, ele está atrelado, então há uma relação direta com o valor atribuído à causa. Bom, qual valor é esse que, se atribuído à causa, esse processo passa a tramitar pelo procedimento comum, rito ordinário? Vamos lá. Então, a gente tem o 837 como referência. Vejam que no 837, ele começa no capítulo 3, dos dissídios individuais, tá? E ele vai seguindo toda a sequência até o artigo 852. Então, todas as ações que excederem o seu valor da causa a 40 salários mínimos, ela vai tramitar pelo rito ordinário dentro do procedimento comum. Então, todas as causas em que o valor dela for 40 salários mínimos, acima de 40 salários mínimos, ela será pelo procedimento comum ordinário. Então, eu estou lá elaborando uma ação trabalhista, aí eu estou lá fazendo, estou escrevendo, e aí eu estou pedindo hora extra, atraso de salário, depósito de FGTS, e eu já disse para vocês que para cada pedido ele tem que ser certo, determinado e com um valor atribuído. Bom, aí eu vou calcular o valor da causa, porque você sabe, lá com base no 292, vocês sabem lá pelo 292, que eu tenho pedidos e o valor da causa será a soma desses pedidos, ok? Bom, aí eu venho e somo meus pedidos acima de 40 salários mínimos. Essa era a dúvida, ô Lucas? Porque se for 40 salários mínimos é outro rito. É acima de 40 salários mínimos. Ok? Ok. Então eu tenho lá, somei, deu acima de 40 salários mínimos. O que ocorre? Essa ação vai tramitar pelo procedimento comum, rito ordinário. E aí nós precisamos analisar quais são as características, e isso é uma das coisas mais relevantes nesse nosso primeiro módulo aí de processo do trabalho. Bom, pois bem, você já sabe qual a referência e como que essa ação vai tramitar pelo procedimento comum, rito ordinário. Aí, nós temos no processo do trabalho a tendência à orientação que, pela celeridade processual, todos os atos instrutórios são reunidos em uma única audiência. Então, o processo do trabalho, ele é um processo que concentra-se todos os atos instrutórios em uma audiência, ok?
Então, vamos lá, o artigo 837. O artigo 837 traz o procedimento. E ele vem falando, olha, como que deve ser nas varas únicas. Artigo 839, a reclamação poderá ser apresentada por empregados, por empregadores, por seus representantes e pelos sindicatos de classe, pelas procuradorias regionais do trabalho. Aí entra o 840, que é extremamente relevante para nós no estudo do rito ordinário, o artigo 840, acho que agora ficou melhor aqui, ó. O artigo 840 traz grandes informações para nós nesse primeiro momento. O artigo 840, ele traz para nós, e aí nós estudamos isso no princípio da simplicidade, que a reclamação trabalhista ela pode ser escrita ou verbal. Se ela for verbal, ela será o quê? Atermada. E é muito comum ocorrer o quê? O trabalhador se dirige até o balcão da Justiça do Trabalho, que a gente fala, né, até a secretaria, e lá ele verbaliza aquilo que ele considerou como uma violação do seu direito material. Esse pedido, ele é atermado. Portanto, na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, a reclamação pode ser verbal e será atermada, ok? Bom, se ela for por escrita, ela preenche os requisitos do artigo 319. Lembrando, vejam o parágrafo 1º, que diz assim, ó, peço licença a vocês para ler o parágrafo 1º do 840. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos que resulte o dissídio, o pedido, ó, grifem isso no CPC do senhor, na CLT dos senhores, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor, data e assinatura do reclamante ou do seu representante. Então, vejam que os requisitos da petição inicial, previsto no 840, mesmo sendo uma petição inicial escrita, esses requisitos são mais o que? Objetivos e mais simples do que aqueles previstos no 819. Pois bem, a breve exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos é um exemplo desse aspecto mais simples e objetivo da petição inicial trabalhista. Percebam, o fato de ser simples não significa ser simplório. Por quê? Porque a sua petição, se ela faltar causa de pedir, por exemplo, que tem um pedido sem causa de pedir, que o anteceda, ela poderá ser considerada inepta. Ou seja, as regras de inépcia da petição inicial lá do CPC se aplicam aqui. Porém, a petição inicial trabalhista não tem toda a exigência da formalidade de uma petição inicial no processo civil, ok? Então, é importante fazer essa pequena observação, e isso já aconteceu por diversas vezes em processo que eu atuava fazendo defesa de empresa, através de uma reclamação trabalhista por atermação, a defesa vem escrita e o juiz fundamenta alguns pontos com base no 840, parágrafo 1º. Ok? Já o parágrafo 2º traz a referência da atermação. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, a famosa atermação, em 2 vias assinada pelo escrivão, observando no que couber o parágrafo 1º. Bom, parágrafo 3º vem falando das causas de impedimento, as causas de extinção sem resolução do mérito e etc. Principalmente, senhores, principalmente, muito comum isso acontecer, pedido formulado sem atribuição de valor. Pedido formulado sem atribuição de valor. O que ocorre? Esse pedido é inepto. Esse pedido não vai prosperar, ele vai ser extinto sem resolução do mérito. Ok? Bom, feita essa análise, nós temos, então, que essa petição, ela vai ser recebida, né, na secretaria, e ela vai ser designada uma audiência. Essa audiência, ela é uma audiência una.
Não confunda a audiência una com uma única assentada. Então, vamos lá. É relevante. A audiência, ela é una. Significa que todos os atos instrutórios serão concentrados nessa audiência. Ok? Bom, outra informação importante é que a contestação deve ser apresentada na audiência designada. Então, qual o prazo para contestar no processo do trabalho? A data da audiência designada no processo. Ok? Bom, vejam o 841, parágrafo 3º. Ele traz para a gente, ó, alguém colocou? É na data. O recebimento, Lavínia, o recebimento da contestação, ele é ato solene da audiência inaugural. Só que isso, vou dar um exemplo aqui que eu sempre uso. Vamos supor que essa seja a minha contestação. Quando o processo era físico, eu levava a contestação debaixo do braço, né? Estou só fazendo uma alusão. E aí o juiz fazia a primeira proposta de acordo, obrigatória. Fazia a primeira proposta de acordo ao abrir a audiência. Não foi possível o acordo, ele recebia a minha contestação, eu entregava, isso era assim mesmo, era um ato solene. Você pegava, entregava ao juiz a contestação, ele pegava a contestação, os documentos, e determinava que fosse encartado nos autos e abria vista para a parte contrária para impugnar. Ou seja, havia um momento dentro da audiência para o recebimento solene da contestação. Hoje, essa referência de ato solene do recebimento da contestação, ela existe, mas está em desuso, porque hoje, e vocês já estudaram dessa forma, hoje nós temos o PJE. Se nós temos o PJE, é muito comum e ocorre em quase todos os casos, que quando você vai iniciar a audiência, a sua contestação já está inserida no sistema. Isso é muito comum, por isso que você fala que é até a data, ok? Mas aqui uma observação. Alguns colegas, alguns advogados, colocam uma contestação em sigilo. Isso significa, então, que essa contestação em sigilo, o sigilo será retirado quando do recebimento dela em ato solene na audiência. Ok? Ficou claro, Lavínia? Pois bem. Bom, como eu havia dito a vocês, a audiência ela é una. Significa, então, que a audiência ela é una e toda a instrução ocorre nessa audiência. Porém, nos ritos, dentro do procedimento comum, o rito ordinário permite ao magistrado a cisão dessa audiência. O significa o quê? Ele divide essa audiência. Como nós estamos diante de rito ordinário, em que o valor da causa é um valor elevado, nós estamos diante, então, de uma situação em que, via de regra, as causas de valores mais elevados são causas de maior complexidade. Então, criou-se a ideia de que nessas ações seriam ações com maior complexidade. E aí o juiz faz a cisão dessa audiência una. E essa cisão, ela ocorre em 3 etapas. Vejam aqui no PDF do lado, que essa audiência una, guardem essa informação, ela pode ser fracionada, ela pode ser cindida em audiência inaugural de conciliação, audiência de instrução
e audiência de julgamento. Senhores, eu estou falando que ela pode. Então, fica a cargo do magistrado, ok? Muita atenção quanto a isso. Ficou claro? Então, a audiência prevalece como sendo una. Porém, o juiz pode fracionar. E ao fracionar, nós vamos estudar cada uma dessas frações dessa audiência no rito ordinário. Vejam, a primeira audiência é a audiência inaugural ou de conciliação. Nessa audiência, nós temos o quê? Como ocorre essa audiência? O juiz apregoa essa audiência, tá? E vejam aqui no artigo 846. Vejam que eu faço algumas anotações no 846 e já te respondo, já te adiantei a resposta, Lavínia. Mas veja no 847 que eu fiz um pequeno risquinho vermelho no até. Já adiantando aqui, eu já te respondi, mas só para reafirmar aqui. Bom, o que ocorre nessa audiência inaugural? O juiz apregou as partes, ok? E confirma a identidade das partes e o juiz, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, proporá a conciliação. Quando eu uso esse verbo propor, então eu tenho lá o juiz, então, aberto a audiência, o juiz presidente proporá a conciliação. Senhores, quando eu falo que ele proporá a conciliação, está dizendo que ele tem uma conduta ativa. E aqui é um ponto crucial para que vocês compreendam que o juiz, ao propor a conciliação, ele não está pré-julgando. É uma função do magistrado trazida pelo legislador. Então, aqueles que têm um conceito pejorativo do processo do trabalho, ou mesmo aqueles que têm uma ausência de conhecimento técnico, analisam a postura do magistrado como sendo uma postura invasiva, dizendo que o magistrado está prejulgando. Não, o próprio legislador trouxe, não é que o juiz tentará uma conciliação, o juiz buscará uma conciliação, não é esse o verbo. O verbo trazido é o juiz proporá a conciliação. Significa que ele pode indicar valores para acordo, ele pode indicar verbas que ele considera que deveriam ser pagas e etc. E isso não significa prejulgar. Então é muito comum o juiz, por exemplo, falar assim, qual que é a proposta de acordo da empresa? Qual que é a proposta de acordo do trabalhador? Ah, eu acho que eu tenho que pagar 1.000. Aí a empresa fala assim, eu tenho que pagar 1.000. Aí o trabalhador fala, eu tenho que receber 200.000. O juiz vê e fala assim, então beleza, então vamos fazer um meio termo, 5.000. Isso é propor a conciliação. Então, aberta a audiência, o juiz, então, irá propor a conciliação. Se houver acordo, lavra-se o termo de acordo e as condições para o seu cumprimento, multa e etc. Esse acordo é irrecorrível, ok? Exceto pelos vícios lá da rescisória. Bom, não havendo acordo, aí entra a dúvida da Lavínia, que eu já respondi, mas que consta ali, o réu terá 20 minutos para apresentar a sua defesa, se a defesa for oral. Tá? Bom, vejam no 847 que ele mantém o prazo pelo princípio da oralidade para que ele possa apresentar a sua defesa. No entanto, o parágrafo único, Lavínia e os demais alunos, a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência, ok? Então, muito cuidado com essa referência para que não ocorra essas confusões aí. Tudo bem, Lavínia? Ficou claro isso? Então, vamos lá. Bom,
O que ocorre nessa audiência, então? Essa audiência ocorre exatamente o que eu falei até agora. Essa audiência ocorre o seguinte: confirmou a presença das partes, propôs a conciliação, não feita a conciliação, o juiz, então, o quê? Recebe a contestação, abre vista para a parte contrária, para impugnar, e aqui é relevantíssimo. Ele delimita as provas que serão produzidas na próxima etapa, na cisão. Lembra que eu falei que ele cindiu em 3? A próxima etapa é a audiência de instrução e julgamento. Então, o que ele faz na audiência inaugural? Ele recebe a contestação, primeiro confirma, né, a identidade, a presença das partes, propõe um acordo e, em seguida, ele delimita quais são as provas a serem produzidas. Ok? Se são as provas orais. José Carlos não, ele é irrecorrível. Ele só pode ser questionado mediante ação rescisória. Ok? Bom, e aí ele encerra a audiência inaugural e as partes já saem intimadas para a audiência de instrução e julgamento. Ok? Então vamos à segunda etapa dessa audiência trabalhista. Então vou subir aqui o slide. Agora a gente está nesse segundo momento, audiência de instrução e julgamento. Vejam que não há publicação, ok? Não há publicação para nova data de audiência. Você já sai intimado. E aí, nessa audiência, todos já saem intimados para as provas a serem produzidas. Depoimento pessoal, prova testemunhal. E se você não comparecer, como você já saiu intimado, dá a confissão. Ok? Então, vamos lá. Então, seguimos para a segunda etapa, que é a audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, vejam, o juiz, então, passa a sequência prevista no artigo 848. Mas aqui, eu quero fazer uma referência clara aos senhores. Aqui, as testemunhas, como regra, serão levadas pelas partes de forma espontânea. Ok? Só em casos excepcionais que elas serão intimadas. Então, quando termina a audiência inaugural, as partes saem intimadas da data da audiência de instrução e julgamento, saem intimadas do depoimento pessoal e saem intimadas que deverão comparecer com as suas testemunhas de forma espontânea. É somente em hipóteses excepcionais que a parte deve requerer ao juiz a intimação da testemunha e ele analisará o deferimento ou não. Ok? Bom, feitas essas observações, nós vamos para o 848. O 848 trata Vanessa, só se ele for arrolar as testemunhas. Se eu for pedir a intimação das testemunhas, eu tenho que apresentar o rol. Ok? Agora, se eu me comprometo a levar as testemunhas espontaneamente, Vanessa, aí não, eu não preciso arrolar. Igual no CPC você teria que arrolar. E aplicar o 455. Tá ok? Bom, e aqui, Vanessa, isso é uma estratégia interessantíssima. Por quê? Nas relações de trabalho, é muito complicado a produção de prova testemunhal, ainda mais de trabalhadores que ainda possuem vínculo com uma empresa que está sendo processada. Por quê? Ele tem medo de falar contra a empresa e ser demitido. Isso é muito comum, tá? Isso é um temor objetivo dos trabalhadores. Eles ficam com esse temor de prestar um depoimento e ser prejudicado, vamos dizer assim. Ainda se tem essa cultura. Então, o fato de você não arrolar e se comprometer a levar espontaneamente, ele tem duas consequências. A primeira, estrategicamente, a outra parte não vai saber quem são suas testemunhas, até o dia que elas forem ouvidas. A segunda é que também você corre o risco de, no dia, a pessoa não comparecer. Agora, se ela for arrolada e for intimada e não comparecer,
Aí cabe, inclusive, a condução coercitiva. Ok? Bom, aqui nós temos o 848, que diz o seguinte: terminada a defesa, lá da inaugural, seguir-se-á a instrução do processo. E aqui, o juiz de ofício, né, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um interrogatório da parte, depois ele vai ouvir as testemunhas, os peritos e os técnicos, se houver. Então, vejam, essa é a sequência da audiência de instrução e julgamento. Aqui, eu quero fazer importantes observações e que vocês vão perceber que são informações que vocês precisam para diversas provas. No processo do trabalho, que tramita pelo procedimento comum, eu vou até escrever no chat, rito ordinário, o número máximo de testemunhas são 3 testemunhas por parte. Ok? Então, no rito ordinário, esse que nós estamos estudando, no máximo 3 testemunhas. Ok? Bom, e aí você tem suas testemunhas e vida que segue. Então, essa é a sequência. Ok? Mais adiante, eu vou trazer uma nova informação relevante. Bom, instruiu o processo está todo instruído, então nós vamos para a terceira etapa da audiência que foi cindida, da audiência que foi fracionada. É o que nós chamamos de audiência de julgamento, está aqui no slide do lado para os senhores. O que é relevante nessa audiência de julgamento? Essa audiência de julgamento, nós temos lá o 850, que traz uma informação, que é a segunda informação importante, sobre o encerramento da instrução e a designação de audiência de julgamento. Ele diz o seguinte: terminada a instrução, que eu estou dizendo, as partes poderão aduzir razões finais, 10 minutos, para cada uma delas. Alguns juízes concedem esse prazo por escrito, outros falam que tem que ser razões finais. E é relevante um ponto aqui. Qual o objetivo das razões finais de 10 minutos? Ressaltar para o juiz aquilo que foi produzido oralmente na instrução e julgamento. Para isso que servem as razões finais. Para você reiterar para o juiz algo que foi produzido nas razões, na audiência de instrução. Então, você vai reforçar isso. Não é para você repetir toda a tese do processo. E é muito comum, muitos colegas que começam a advogar na Justiça do Trabalho, alguns juízes já têm um modelo de ata que coloca assim: razões finais orais remissivas. O que significa isso? É como se você estivesse dizendo para o juiz: os meus 10 minutos, pode colocar aí que eu estou fazendo referência a tudo que eu já falei. Aí ele coloca esse termo, razões orais finais remissivas. Ok? Então, é uma prerrogativa do advogado fazer. E você tem que saber. Isso quando ele encerra, após o encerramento da instrução. Encerrou a instrução, razões finais, ele tem uma segunda obrigatoriedade processual, que se não for cumprida, senhores, ela gera nulidade processual. E eu passo a leitura do 850. Em seguida, o juiz ou o presidente renovará a proposta de conciliação. E não se realizando esta, será proferida a decisão. Então, eu pergunto aos senhores, quantas propostas de conciliação é obrigatória no processo que tramita pelo rito ordinário? Você já sabe, são 2, sob pena de nulidade do processo. Isso significa, então, que se o juiz não realizar as 2 propostas de conciliação, quais são as 2? Uma proposta na abertura da audiência de conciliação e a segunda proposta após o encerramento da instrução e razões finais. Se ele não fizer essas 2 propostas, o processo carece, e aí o processo sofre de nulidade. Ok? E aí, não obtida essa segunda tentativa de conciliação,
O juiz, então, vai designar a audiência de julgamento. O que é essa audiência? O que significa essa audiência de julgamento? No que consiste essa audiência de julgamento? Essa audiência de julgamento, ela não ocorre na prática. Marca-se uma data e dispensa o comparecimento das partes. Isso significa que o juiz, então, no final da ata de instrução, ele marca uma data para o julgamento. Então, vejam que eu coloquei assim no slide. Trata-se, na verdade, de um prazo fixado pelo juiz para a publicação da sentença, da qual as partes ficam desde logo intimadas. Então, quando ele encerra a instrução e vai designar uma audiência de julgamento, na prática isso significa que, naquela data que você saiu intimado, é a data da publicação da sentença. E o que isso tem de tão relevante para nós? É porque vai começar a contar o prazo recursal no dia subsequente. E se você, presta atenção, se você não comparece nessa audiência, não vai existir uma publicação no diário oficial, não vai ter uma intimação da sentença para você. Porque você já saiu intimado da data do julgamento. Então, no dia posterior, inicia-se o prazo recursal. E eu já vi colegas perder prazo porque a audiência de julgamento é dia 23 e ele ficou esperando publicar a sentença. Essa sentença não vai ser publicada, porque você já saiu intimado dessa data do julgamento. Inclusive, eu coloco para vocês aí que existe uma súmula do TST trabalhando sobre a matéria, súmula 197. Vocês têm lá todo um material que eu separei de súmula para vocês. Então, muita atenção quanto a essa audiência de julgamento. Então, vejam, para a gente recapitular, a audiência é una, mas ela pode ser cindida, ela pode ser fracionada. E existem casos em que o juiz, numa única assentada, realiza a audiência. Então, é discricionário para o juiz se ele vai fracionar ou não a audiência no rito do procedimento comum, rito ordinário. Tudo bem? Com isso, a gente faz a análise do rito ordinário. Senhores, alguma dúvida em relação ao rito ordinário? Eu preciso que vocês tirem dúvidas, vejam se não compreendeu alguma coisa, se eu estou dizendo muito rápido, porque nós não podemos passar para o próximo rito sem que com vocês carregando dúvidas sobre o rito ordinário. Pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Vanessa, boa pergunta. As partes estão dispensadas. Elas não precisam comparecer. Mas ela sai da audiência de instrução com a data certa para o julgamento. Você não precisa comparecer, mas você já está intimado de que aquela data sai a sentença. Ok? Isso é importante para a contagem de prazo recursal. Então, isso tem que tomar cuidado. Mas as partes estão dispensadas do comparecimento. Então, é porque muitas das vezes você sai intimado da data, mas depois você fica esperando publicar a sentença. Essa sentença não vai ser publicada em lugar nenhum. Por quê? Porque ela já teve uma data que você foi intimado, que era do julgamento. Então, subentende-se que naquele dia
é como se o juiz julgasse o processo naquele dia. Não vai ter uma publicação para você tomar conhecimento dessa sentença. Tá? Você vai ter que acessar o processo naquele dia e, naquele dia, ver a sentença. Ok? Mais alguma dúvida, Bruno, pessoal? Oi, quem me chamou? desculpa, é Stephanie, desculpa te interpelar, é daí que abre o prazo para o recurso? Isso, é daí. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático do escritório. O juiz, nós fizemos uma audiência, o juiz consta assim na ata, designada a audiência de julgamento para o dia 30 de março, às 17 horas, dispensado o comparecimento das partes. Ponto. Aí eu vou te devolver a pergunta, né? Assim, uma pergunta retórica. Qual o dia que começa a contar meu prazo para interpor recurso? Do dia subsequente ao dia 30. Dia 31 já começa meu prazo para interpor recurso. E essa sentença vai ser publicada? Vou receber aquela intimação eletrônica? Não. Por quê? Porque no próprio corpo da audiência de instrução eu já fui intimado dessa data de julgamento. Então, se eu não acessar o processo dia 30 às 5 horas da tarde, eu não vou saber qual que é a sentença, porque eu não vou receber intimação para ver essa sentença. Eu já estou intimado. Ficou claro, Stephanie? Vanessa? Sim. Tudo bem, pessoal? Mais alguém com dúvida? Então vamos lá, vamos colocar aqui a perguntinha de todas as nossas aulas. Eu vou escrever aqui. Lavínia, ela fica disponível no processo, é exatamente o contrário. Ela fica lá. Que dia que ela vai estar disponível no processo? Dia 30, no meu exemplo. O que eu estou querendo dizer é que você não vai ser intimado para tomar ciência dela, porque você já sabe que é dia 30. E aí, no dia seguinte, já começa o prazo para você recorrer, entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente perde prazo porque fica esperando, mesmo sabendo que é dia 30, a pessoa fica, mas eu vou ser intimado. Igual no processo civil, você é intimado da sentença. Mas no processo do trabalho, não, porque você já tem a data da audiência de julgamento. Então vamos lá. São 19h56, 5 minutinhos no máximo, vocês vão me responder se pode o magistrado realizar na mesma sentada toda a instrução e julgamento do feito no rito ordinário. Significa o quê? Na mesma sentada, no mesmo ato, ele faz as 3 etapas, inaugural, instrução e julgamento. Respondam lá justificando, né? Não só assim, não, mas justificando de forma bem sucinta, e eu aguardo a resposta de vocês. Tá bom? 5 minutinhos aí. Não esqueçam de colocar no meu e-mail a turma de vocês, o 8º período. No assunto, você vai colocar o 8º período, ok? Fico aguardando, então.
Pessoal, podemos continuar ou quer mais alguns minutinhos aí para terminar? Eu vi aqui que só 8 pessoas que mandaram esse... Só 7 pessoas enviaram. Rapidinho, então. Tranquilo. Vou pegar uma água e já volto. Vamos lá? Agora já deu um tempinho, né? Tirando a Laline, que chegou um pouco atrasada, mas vocês já deu um tempo suficiente. Bom, vamos lá para o segundo rito dentro do procedimento comum. Eu vou pular aqui o material está trazendo na sequência o rito sumário, mas eu quero falar primeiro do rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo é uma introdução dos anos 2000 e ele tem uma previsão que vai do 852A ao 852I. E esse rito sumaríssimo, ele é um rito, pela própria nomenclatura, né, sumaríssimo, rápido, ele é um rito que abarca um grande número de ações trabalhistas. Então, quase que eu posso dizer para vocês que a maioria das ações trabalhistas hoje tramitam pelo rito sumaríssimo. Bom, qual é o valor de alçada Lucas Opelaro? Veja que eu coloquei para vocês aí no 852A e coloquei uma setinha na palavra não. Diz assim o 852A. Os dissídios individuais, ou seja, as ações individuais, cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação. Significa, então, que quando eu tenho até 40, é sumaríssimo. Passou de 40, ordinário. Ok? Então, isso é relevante. Até 40, você tem sumaríssimo. Passou de 40, ordinário. Ok? Tudo bem quanto a isso? Alguma dúvida quanto a isso?
Tranquilo quanto a isso? Então vamos lá. Bruno, E aí já tira... Oi, alguém me chamou? sim. Desculpa, mas no rito ordinário você falou o valor 40 é igual a 40 ou superior a 40 no rito ordinário? Ou Não, não? então, É só superior a esse valor? isso. Foi até eu até fiz referência ao Lucas Opelário, que foi a dúvida que ele teve lá no início. Aquilo que for acima de 40 é ordinário. Até 40, incluindo 40, é sumaríssimo. Entendi. Ok? Eu lembro que eu usava assim, um símbolo na matemática, que era tipo um negocinho igual, e aí você consegue estabelecer que de 2 salários mínimos até 40, incluindo 40, é sumaríssimo. Passou 1 centavo de 40, é ordinário. Tranquilo? Por isso que eu fiz questão de colocar aqui, cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente. Quando ele fala não, quando ele usa esse termo não exceda, é porque quando for 40 salários mínimos redondos, serão sumaríssimos. Acho que essa é a sua dúvida, e era a dúvida do Lucas também no início da aula. Ok? Stephanie, tudo tranquilo? Acho que era a Stephanie mesmo. Eu confundo a voz da Stephanie com a da Lavínia. Eu acho muito parecido. Mas era a Stephanie mesmo. Não, assim, sim, tem completamente diferente o trâmite, José Carlos. Vamos começar falando. Já começa a primeira diferença. Vejam, são ações de menor complexidade. Então, da data que você distribuiu a ação, você tem que ter a audiência tem que ocorrer no máximo 15 dias depois que você distribuiu a ação. Ok? Então, ó, importante informação. Distribuir a ação hoje, ela tem que ser o quê? Marcada a audiência no máximo 15 dias depois. Então, a audiência tem que ocorrer no máximo 15 dias após a distribuição da ação. Essa é a primeira informação. Não. Outra informação importante, José Carlos e demais alunos. Vejam, agora a audiência, além de ser una, presta atenção, hein? Agora, além da audiência ser una, ela é única. Ou seja, não comporta cisão. Não há aquele fracionamento que eu falei com os senhores. Ou seja, todas as provas deverão serem produzidas em uma única audiência. Ok? Em uma única audiência. Com isso, eu dou uma outra informação relevante. Você, então, quando distribuir uma ação pelo rito sumaríssimo, no dia da audiência, o que você tem que fazer? Levar as suas testemunhas. E no rito sumaríssimo, pode-se, no máximo, 2 testemunhas. Lembra que no ordinário era 3? No sumaríssimo, 2. Então, vejam o 852H, e aqui em cima, aqui no PDF do 852H, tem assim, não poderá ocorrer a cisão da audiência, devendo ser uma audiência única, ok? Una e única. Então, vamos lá ao 852H. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente. Ok? Sobre os documentos apresentados nessa audiência, imagine que você leva a prova documental, será imediatamente aberto vista a parte contrária, para que se manifeste. As testemunhas, até no máximo de 2 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação. Tá? E a prova técnica, se for necessário a prova técnica, também no 852H, a prova técnica será produzida, mas será produzida depois, ok?
porque a audiência será única. Tudo será resolvido naquela audiência. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Até aqui? Dúvida? E aí, Rodrigo e os demais alunos, como é que ocorre a sentença? O juiz pode dar a sentença na mesma audiência, já que não vai ter a audiência de julgamento, porque você já sabe no inicinho aqui que não houve o quê? Cisão, ela é única. Além de una, ela é única. O juiz, então, profere a sentença na própria audiência, assim ele pode até fazer. Mas aqui, diferentemente, ele pode encerrar a instrução e marcar quando será proferida a sentença. Isso ele pode fazer, desde que não exceda 30 dias. Ok? Então, aí ele vai marcar a data da audiência. Ou, se ele não marcar a data e falar, vou proferir a sentença no prazo legal, aí você será intimado quando da sentença for proferida. Tranquilo, pessoal? Desde que não exceda 30 dias. Parágrafo 7º, interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do processo dar-se-ão no prazo máximo de 30 dias, salvo por problemas de força maior ligado aí ao magistrado. Então, vejam, ele não tem a audiência de julgamento, ele encerrou ali, marca para no próximo 30 dias ele dar a sentença. Mas todas as provas, importantíssimo isso, todas as provas serão produzidas numa única sentada. A audiência, então, ela é una e única. Ok? Ficou claro isso? É um caso, Rodrigo, é um caso. Se ele, por exemplo, tiver que produzir uma prova técnica pericial, aí ele não vai dar a sentença na audiência. Por quê? Tem que se produzir a prova, abrir para a vista de 5 dias para as partes se manifestarem, e depois o processo volta concluído para ele. José Carlos, isso derruba muitos advogados iniciantes, isso é um problema que eu gostaria que vocês da graduação estudassem o processo do trabalho para não acontecer isso. Por quê? Se tudo é produzido numa única sentada, se você esqueceu uma prova, se você não fez requerimento oral naquele momento para depoimento pessoal, está preclusa a produção de prova, porque é rito sumaríssimo. E aí, por ausência de prova, o seu cliente pode ter uma improcedência de um pedido. Então, é muito relevante. E outra coisa, você tem que levar a testemunha. Já vi casos da pessoa confundir sumaríssimo com ordinário e não levar a testemunha e falar com o juiz, mas eu tenho testemunha para ouvir. O juiz falou, não, mas é audiência única. Ok? Diferente do rito ordinário. Então, é muito interessante o estudo. Por isso que eu estou perguntando aos senhores, não pode sair daqui com dúvida. Leiam, releiam o material, leiam a doutrina. O material está muito bem grifado aqui, com pontos relevantes, para vocês justamente ter essa proximidade. Isso não pode passar batido. Duas informações que eu vejo na prática, isso eu posso trazer para vocês, não é nem como professor, é como atuante no processo do trabalho. É perda de prazo para recurso, porque fica esperando a publicação da sentença no rito ordinário, e aqui é muito comum a parte não levar a testemunha na audiência pelo sumaríssimo, porque fica aguardando uma nova audiência de instrução e ela não vai ocorrer, porque ela é única. Ok? E aqui eu quero falar sobre alguns requisitos específicos da petição inicial no rito sumaríssimo. Por quê? A petição inicial do rito sumaríssimo, pela sua celeridade, porque ele é sumaríssimo, pela sua celeridade, vejam aqui no 852B, ele traz algumas peculiaridades, eu coloco para vocês, Vejam que no rito sumaríssimo, olha aqui o inciso 2º, principalmente, que está ali, não comporta citação por edital. Então, no rito sumaríssimo, você tem que ter o endereço correto da parte. É ônus
não comporta por edital. Isso é uma outra informação irrelevante, porque se você não indicar o endereço correto, seu processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Isso é uma coisa que eu chama muita atenção e eu coloco essa referência para os senhores. E é interessante que eu pus o endereço errado, por exemplo, José Carlos e demais alunos. Coloquei o endereço de uma empresa errado. Fiz uma inicial para um trabalhador, rito sumaríssimo, coloquei o endereço errado. Mas aí eu vou e falar, se tiver algum vício no inciso segundo, o juiz vai determinar a emenda da petição inicial. Não comporta a emenda da petição inicial, eu coloco para vocês aqui uma observação. Então, muita atenção quanto a isso. O processo vai automaticamente ser extinto sem resolução do mérito. Ok? Bom, pessoal, vejam que no material eu coloco aqui para vocês 10 exercícios de fixação. Não sei se vocês chegaram a ver. São 10 exercícios de fixação sobre ritos e procedimentos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esses 10 exercícios. No início da nossa próxima aula, eu vou questionar os senhores sobre as respostas desses exercícios. É óbvio que são exercícios de prova de concurso. Se você copiar o texto, jogar no Google, você vai ter o gabarito. Mas por que eu coloquei esse exercício e não vou atribuir nota se você vai fazer ou não o exercício? Por quê? Porque eu quero o compromisso de que vocês vão ler o exercício, que vocês vão ver como isso é cobrado na prova, como isso se cobra em prova de concurso, para magistratura, Ministério Público, procuradorias e etc. Então eu vou deixar esses exercícios para que vocês tenham uma ideia de como essa matéria é cobrada e qual a importância de se conhecer todos os ritos dentro do procedimento comum, ok? Eu abro aqui a palavra a vocês para tirar alguma dúvida, lembrando, Lavínia e José Carlos, vocês que sempre anotam. Eu começo a próxima aula falando sobre rito sumário, porque são 3 ritos, ordinário, sumaríssimo, e ficou faltando o rito sumário. Mas eu abro aqui para vocês para tirar dúvidas. Dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade, abram o áudio. Quem quiser, tem a palavra. Pessoal, José Carlos, tudo bem? Lavínia, Vanessa, tem mais alunos? Tem aluno? Deixa eu ver. Pode, claro, pode me mandar por e-mail, Stephanie, Lavínia, pode mandar por e-mail, deixa eu ver aqui, ó. Carolina Miquelito, dúvida, Elimar, dúvida. Fernando, dúvida. Laura. Letícia Castro, Lucas Esquiavon, Shirley, Tainá, Tamara. Tamara, explica para mim esse ok. Letícia. Natália. Tudo tranquilo? Não, já coloquei presença, Letícia. Tranquilo, Natália? Tá ligada, né? Stephanie também. Isso aí. Tudo bem. O pessoal tá ficando esperto, né? Bom, pessoal... Não deixe de fazer o exercício. Muita atenção. Só para relembrar para vocês aqui, ó. Rito ordinário, audiência una, possibilidade de cisão da audiência, em audiência inaugural, audiência de instrução e audiência de julgamento. Audiência inaugural, recebimento da contestação, confirmação da presença das partes, primeira proposta de conciliação obrigatória, delimitação das provas que serão produzidas,
audiência de instrução, coleta das provas, análise, depoimento pessoal, prova testemunhal, no rito ordinário, o número de testemunhas é no máximo 3. Depois, encerrada a instrução, abre-se para razões finais de 10 minutos. Na sequência, o juiz faz a segunda proposta de conciliação. Caso não faça, pode gerar nulidade. A designação da audiência de julgamento. Na audiência de julgamento, está dispensado o comparecimento da parte, mas inicia-se o prazo para a interposição de eventual recurso, porque não há nova publicação dessa sentença. Conta-se o prazo da audiência designada. Ok? Então, irrelevante. Depois, rito sumaríssimo. Causas que não excedam 40 salários mínimos. Há peculiaridades na petição inicial, quanto aos seus requisitos pela celeridade processual. Diferenças procedimentais. Da data da distribuição, tem no máximo 15 dias ser designado a audiência. Essa audiência, além de ela é única. Ela não pode ser cindida. Todas as provas serão produzidas numa única assentada. Irrelevante. Máximo de 2 testemunhas. Ok? Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Tranquilinho? Não tá. O Lavínia, além de ler, né, porque eu tenho que ler, às vezes, por exemplo, às vezes eu sou pego com alguma situação que eu não sei resolver. Hoje eu fui pego com uma questão, aproveitando esses 2 minutinhos que me restam aqui, fui pego com uma situação e eu depois queria colocar essa dúvida para vocês verem. A prescrição parcial e a prescrição total, de quando se está diante de parcelas de trato sucessivo. Significa que o caso era que a empresa pagava um trabalhador um ticket de alimentação e a juíza considerou a prescrição total de 5 anos. Mas se era pago por mês, a prescrição deveria ser parcial, alcançar cada mês que estava prescrito, e não a obrigação toda. Quando eu li isso, eu juro para vocês, e aí só aproveitando uma sensação, já que vocês estão chegando no final do curso, quando eu li isso, sabe quando você fica com a sensação de que você não sabe nem por onde começar? E aí eu fui pesquisar o que era a aplicação dessa prescrição parcial, das ações de trato social. Eu lembrei que lá na faculdade, lá em 2007, mais ou menos, eu tinha estudado em Direito do Trabalho a aplicação de uma súmula e uma orientação jurisprudencial. Um livro velho que eu tinha lá. E aí eu pude desenvolver a ideia. A sensação é muito gratificante quando você chega a essa conclusão. Então, essa questão de falar de cor e salteado é só mesmo prática. Às vezes eu tenho muita dúvida. Fico com a mesma sensação do que muitos alunos quando terminam o curso de Direito, que não sabem nada. Mas, no fundo, sabem bastante. Stephanie, você tem a palavra. Então, Esquisato, deixa eu te perguntar, você tem mais alguma notícia daquele processo que você estava contando pra gente? Da competência? Exatamente. A audiência ia ser agora, segunda-feira. Eu até falei isso com vocês, a audiência ia ser segunda-feira, mas aí não se respeitou o prazo da intimação, não prazo processual, ela foi marcada para o dia 9 de abril. Ela tramita pelo rito ordinário, né? Então vai ter a cisão. Mas eu tô doido para ler a defesa da outra empresa. Tô ansioso. Só por curiosidade, o advogado da outra parte tem o sobrenome Vargas? Ixi, são 3 advogados. Eu só me recordo do nome de uma mulher, que é Letícia, eu acho. É só isso que eu me recordo. Mas eu posso ver lá e depois te falar. Entendi. Depois você comenta aí. Depois eu falo com você, tá bom? Então tá bom. Com vocês. Jóia. Então tá jóia. Gente, mais uma vez, boa noite. Boa semana aí para vocês. E bons estudos. Tá jóia? Um abraço. Tchau.